Cuphead The Show, a animação baseada em um jogo baseado em animações. Ufa, isso é que eu chamo de completar uma jornada. Lançado em 2022, a aguardada série animada de Cuphead teve sua produção iniciada no longínquo ano de 2019. 2 anos após o sucesso explosivo do jogo indie original lançado para Xbox e PC. Inclusive, cheguei a fazer um vídeo falando sobre. Vídeo esse que é péssimo, com uma péssima edição, um péssimo ritmo, e se alguém for atrás procurar isso, está praticando bullying comigo, é sério, parem. Não, por favor. Meu Deus do céu, como pude colocar uma coisa como aquelas na internet? E acima de tudo, por que raios no universo aquele vídeo tinha que ser um dos mais assistidos do canal? Mas whatever, eu tô aqui pra me redimir e para falar sobre a animação e não ficar me martirizando. E, na verdade, antes de falar sobre o desenho, eu acho justo a gente fazer um breve comentário sobre o jogo que inspirou esse desenho. Lançado em 2017, Cuphead é um jogo run and gun de plataforma. Sua história de desenvolvimento é uma daquelas histórias de criatividade e superação digna de um discurso de coaching. Criado pelos irmãos canadenses Chad e Jared Mondenheim, o projeto vem de um sonho antigo dos irmãos, em desenvolver um jogo no mesmo estilo daquele que eles amavam tanto quando eram apenas jovens. Sonho esse que passou muito tempo na geladeira, até que em 2010, com o grande boom dos mercados de jogos indies, o projeto passa a deixar de ser um desejo e começa a se tornar quase uma opção viável. Juntos com a Maya Mondenheim, esposa de um dos irmãos, Cuphead passa a ser verdadeiramente desenvolvido. Com o seu início ainda muito distante do que conhecemos nos dias de hoje, Cuphead, que na época nem mesmo tinha esse nome, ainda não era a maravilha visual que conhecemos. O protótipo inicial, intitulado de Turbo Super Mega, ainda não tinha nada em sua essência que lembrasse os desenhos animados do início da Era de Ouro. Fato esse que só foi mudar após uma pequena brincadeira onde os desenvolvedores mudaram alguns sprites do jogo para algumas animações clássicas da Disney. A brincadeira fez tanto sucesso com os amigos dos desenvolvedores que os mesmos decidiram seguir com o projeto dessa forma. Principalmente uma vez que eles tinham uma certa paixão por esse tipo de animação, que assistiam em reprises e em VHS quando ainda eram crianças. Longos e extensivos estudos começaram a ser feitos sobre animações da época, analisando traços e movimentação, e como isso poderia ser traduzido em um jogo. Para isso, até mesmo o sistema de 24 animações por segundo foi copiado, causando muito mais trabalho e dedicação do que qualquer outro jogo indie tradicionalmente teria. Personagens eram desenhados em folhas e eram escaneados para computador, e até mesmo o background, que usavam maquetes e pequenos stop motions, foram incorporados no jogo. O trabalho era tanto e de tamanha delicadeza que até mesmo chamou a atenção da Microsoft, que passou a ajudar no financiamento do jogo e permitiu que a escala se abrisse para se tornar maior e melhor. Após uma infinidade de adiamentos, em 2017 o jogo finalmente chegou às plataformas da Microsoft e PC, e acabou se tornando um sucesso de público e de crítica. Sucesso tão grande que muitos começaram a pensar como seria uma animação real desses personagens. E assim, em 2022, finalmente foi lançado na Netflix Cuphead The Show. Os irmãos Mondenheim se tornaram produtores da animação e o desenvolvimento ficou por parte de Dave Wasson. E se você, assim como eu, viu esse nome na tela da Netflix e decidiu googlar sobre ele, você também descobriu que Dave Wasson trabalhou nos curtas animados mais recentes do Mickey Mouse. Curtas esses que buscavam justamente uma abordagem mais próxima das animações tradicionais do rato capitalista. Isso sim é que eu chamo de fechar um círculo, não é mesmo? A animação foi lançada com 11 episódios e conta a história de Chicrinho e Caneco, dois irmãos que vivem se metendo em altas confusões. Chicrinho é o aventureiro inconsequente e Caneco o irmão preocupado. Seguindo a tradição já estabelecida pelo jogo, o desenho animado presta fortes homenagens a produções animadas dos anos 30, em especial o estilo Rubber Rose, o primeiro estilo de animação padronizada na indústria norte-americana.
O estilo é conhecido pelas suas características visuais fortes, com braços e pernas moles de personagens que lembram mangueiras. Esse período da Era de Ouro das animações daria por si só um vídeo longo e detalhado, mas aqui eu só queria enfatizar que essas primeiras animações não eram consumidas da mesma forma que nós consumimos desenhos animados hoje em dia. Primeiro de tudo, esses desenhos passavam no cinema, curtas que vinham antes de filmes ou de cinejornais. Sim, jovem, existia um período que jornais eram exibidos no cinema. Se você assistiu o primeiro Capitão América, talvez você tenha visto isso. Portanto, a percepção de consumo dessas obras por si só já era bem diferente. A história tinha que ter um início, um meio e um fim, sem pontas soltas ou continuações. Além de tudo, isso não era um produto feito para crianças. Essa percepção moderna de desenhos animados para crianças é algo que começou a surgir no início dos anos 60 e ficou verdadeiramente massificado nos anos 80. Sim, não faz tanto tempo assim que desenhos animados não eram vistos apenas como infantis. Sendo assim, a lógica desse período era bem diferente. Desenhos da Disney e Warner eram bem mais ácidos e adultos, além de racistas, mas... oh boy! Tá aí um tópico que daria muito pano pra manga. Além disso, na época ainda existia a Fleischer Studios, que eram conhecidos por serem mais focados no surrealismo e em elementos adultos e a sexualidade aflorada. Do estilo da animação da Fleischer saíram personagens como Betty Boop, Bimbo e Popeye. A Fleischer era uma gigantesca na época que hoje em dia pode não ser tão reconhecida quanto as suas concorrentes, mas os seus desenhos tiveram forte impacto na indústria e influenciaram diretamente o que vemos no dia de hoje. Toda essa amálgama de animações pode ser vista de forma bem clara dentro de Cuphead The Show. Por mais que a série, ao contrário do jogo, tenha sido feita digitalmente, vários cuidados foram tomados para emular o visual da Era de Ouro. Texturas e até mesmo miniaturas revivem um tipo muito específico de se fazer desenho animado. E, bem, lembra que eu comentei alguns minutos atrás que, originalmente, curtas animados passavam no cinema e tinham um início, um meio e um fim? Pois bem, o mesmo meio que ocorre na produção da Netflix. Cada episódio geralmente conta uma história bem fechada e segue em frente. Na verdade, você nem precisa ir tão longe assim no início dos anos 30 para relembrar desse estilo de história mais fechada. Recordar dos desenhos animados do Scooby-Doo no sábado de manhã já retornam a essa lembrança. O que é um tipo de experiência que eu acho que alguns jovens podem até mesmo estranhar, levando em consideração que de 2010 para cá, animações com grandes arcos narrativos são cada vez mais comuns. Esperar isso de Cuphead é tolice. A série sabe muito bem a quem está prestando homenagem. Não é somente aos cartoons dos anos 30, pois muito do humor visto ali lembra mais animações da década de 40 e 50. Mas Cuphead The Show se encontra num misto de simplicidade e alta complexidade. Com visuais estonteantes e técnica impecável, a simplicidade fica por conta do roteiro, assim como seus irmãos mais velhos de outras décadas, como Pernalonga e Mickey. Se você espera um grande plot, talvez essa não seja a animação para você. Mas se você quer diversão e um pouquinho de loucura, Cuphead a série chegou. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje. Cuphead a série recebeu só alguns episódios e ainda não foi finalizada, então provavelmente mais vídeos sobre ela vai chegar aqui no canal. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo e se inscreve, isso me ajuda demais, vocês não têm ideia. E deixa nos comentários o que vocês acharam da série até então e o que vocês estão esperando para os próximos episódios. Bem, é isso e eu acho que eu vejo você na próxima.